Olá pessoal, tudo bem? Sou o Rafael Nascimento e vamos conversar mais um pouquinho sobre história. E agora falando sobre os reinos africanos. Uau! Vamos conversar um pouco da África. O que você sabe da África? O que você lembra da África? O que vem na sua mente na primeira vez quando eu falo assim, África? O que parece na sua cabeça? Talvez seja escravidão, né? Talvez seja os portugueses trazendo os africanos para o Brasil, mas essa história da África talvez tem muita coisa aí que você não saiba e a gente vai conversar um pouquinho agora com você, tá bom? Vamos lá, vou compartilhar uma tela aqui com vocês, muito tranquilo no PowerPoint, para a gente poder entender um pouquinho sobre as civilizações da África antiga. Muito bem. Esse daqui, olha só quantas coisas legais só nessa imagem a gente consegue visualizar na África. É um continente super rico de cultura, diversidade cultural é muito grande, a gente vai conversar sobre isso. Mas antes, vamos lembrar que a África é um berço, é considerado o berço da humanidade. Lembra lá nas primeiras matérias do sexto ano, a gente conversou sobre a África sendo o berço, a origem da humanidade. Lá os primeiros hominídeos, encontramos lá os australopitecos, cara. Olha que maneiro, australopitecos no centro da África foram lá povoando parte da África, chegaram na Europa e foram para todo o planeta Terra. Dizem que surgiu lá, começou lá, certo? Olha lá, a África é considerado o berço da humanidade, já que de lá tem origem nossos ancestrais mais remotos. Nesse continente se desenvolveu uma das civilizações mais antigas e ricas que conhecemos. Inclusive, tem vídeo falando sobre isso. Nós já conversamos sobre o Egito Antigo. Olha aí as pirâmides. Nós já conversamos sobre o Egito. Então, é uma das civilizações mais ricas e famosas e conhecidas da África, né? Às vezes a gente esquece que o Egito está lá no norte da África. E a gente vai hoje falar dos outros povos. Olha só que legal. A África possui mais de 50 países e centenas de etnias. É um continente totalmente povoado, é um continente com muitas informações, com muita cultura, uma diversidade cultural muito grande, de música, de roupa, de tudo, de escrita, de costumes, de crenças. A gente pode aprender muitas coisas no continente africano. Vou voltar aqui para mim, porque eu quero compartilhar uma outra tela com vocês, tá? Olha só que legal. Eu quero compartilhar essa tela do Google aqui com vocês para a gente se situar, a gente se encontrar aqui um pouquinho na África. Olha só que legal, pessoal. Aqui a gente tem o Egito. Tá vendo aqui? Olha, Egito. Também nós já estudamos. Nós vamos falar sobre Gana. Está aqui, ó, no Oceano Atlântico. Olha, Gana está aqui. Olha que legal. Nós vamos falar sobre, aqui, ó, Tunísia. A gente não vai falar sobre a Tunísia, mas vamos falar sobre Cartago. É aqui na Tunísia. Nós vamos falar sobre Sudão, que é o reino Kush. É difícil de falar esses nomes, mas é aqui também, ó, bem próximo aqui ao Rio Nilo. Que mais? Que mais? Etiópia, que a gente vai falar também sobre o reino Axum, ou Aksum, está aqui na Etiópia também. Então, olha só que legal. E na África a gente vai dizer depois, a gente vai dizer que temos duas Áfricas. Vamos voltar para mim, para a gente voltar para o slide, porque no slide a gente vai conseguir visualizar melhor essas duas Áfricas que eu estou comentando com vocês. Vamos lá. Próximo slide. Opa, tem que clicar. Duas Áfricas formadas na a África do Norte e a África mais ao sul. Norte e sul do quê, professor? Do deserto do Saara. Está escrito ali, ó, o maior deserto do mundo com mais de 7 milhões de quilômetros quadrados, certo? E a África do Norte vai estar falando aqui, ó. Aqui vai ter o Marrocos. Cadê meu lapisinho vermelho para a gente mostrar, ó. Por aqui, Marrocos. Por aqui, Tunísia, que a gente vai falar que é o reino de Cartago. Aqui tem
o Egito, o Sudão aqui e a Etiópia, bem próximo ao Mar Vermelho. Então você vê que as civilizações eles se aproximam aqui de lugar onde tem rio, onde tem água. Já comentei com vocês que a água facilita no transporte, facilita na irrigação do solo, a água doce, né, que a gente tem aqui do Rio Nilo, ó, o Rio Nilo passando por aqui no Egito. Você tem água para beber, água para dar para os animais. Então é muito importante e essas civilizações a gente vai entender e compreender por que elas se aproximaram, né? Vai fazer sentido por que elas se formaram próximo à água, certo? E a África do Sul, a gente vai chamar de África subsaariana. Olha lá, que é Angola, Congo, fica ao sul do deserto do Saara. Tá, pessoal? Então a gente costuma dizer que nós temos as duas Áfricas. Eu falei aqui de alguns países, de algumas civilizações, e a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas civilizações, tá? A comunicação nesse continente, pessoal, só foi possível devido a alguns seres humanos se adaptarem ao deserto, a utilização do comércio, do camelo, um animal super resistente a essa região, a esse clima, a o deserto, né? E o comércio era basicamente muitos povos, principalmente Gana, eram povos que se sustentavam, a cidade, a civilização era sustentada através do comércio. E comércio de quê? Comércio de marfins, comércio de metais preciosos, comércio de escravos de tribos aprisionadas. Eles também traficavam, né, e comercializavam. Traficavam não, mas comercializavam escravos. Então, só foi possível o intercâmbio entre essas Áfricas através dessa adaptação e através dessas rotas comerciais que surgiram. Seguindo, vamos começar a falar os reinos da África. Olha aí, eu já mostrei para vocês no Google e agora estou mostrando aqui novamente para vocês. Cadê minha setinha? Axum está aqui. O Catargo está aqui. Cartago. Aqui está Gana. Por aqui, ó. Por aqui. O mouse não facilita nessas horas, tá? E o reino Kush está bem aqui de azulzinho, próximo ao rio Nilo, certo? Seguindo, primeiro reino Kush. O Kush a gente vai ver que ele é formado ali perto, a gente chama da Núbia, local, né? Núbia. E tem uma característica muito interessante que a gente vai encontrar os primeiros faraós negros nesse reino. Olha lá, Núbia era a região desértica cortada pelo rio Nilo. Então, esse reino estava bem próximo ali ao reino do Egito, a civilização egípcia, e eles faziam um intercâmbio comercial muito grande. Recebia, assim, muitas influências do Egito, a escrita, a organização social, aquela situação toda que a gente vê de civilização, de vida social, recebe muita influência do Egito. E é lógico, eles se beneficiam também do rio Nilo, não lá perto do Cairo, né, como a gente está vendo aqui, lá perto lá do delta do rio Nilo, essa região aqui, mas a gente está falando aqui, ó, Sudão, no sul do Egito, tá bom, pessoal? Esse é o reino Kush. Seguindo o reino Kush, os Kushitas dominaram o Egito e fundaram a dinastia dos faraós negros. Olha que legal! Foi a primeira situação, nunca tinha existido um faraó, e o primeiro faraó foi em 770 a.C., quando o reino Kushita domina uma parte do Egito, e eles controlam todo o Egito, e aí nós temos o registro dos primeiros faraós negros. Tá? E eles tinham o costume de usar uma coroa com duas serpentes, simbolizando o poder tanto do reino Kush e do reino egípcio. Olha que legal, acho que dá para ver aí, né? Na imagem. Muito bem. Outra situação interessante do reino Kush era as candenses.
praticamente, uma das únicas civilizações onde a mulher poderia, sim, se estabelecer como uma sacerdotisa, uma governante da civilização, tá? Eram conhecidos como rainhas mães, as candenses. Então, no reino Kush, a gente encontra essa situação. Você não vai encontrar mulheres controlando, governando muito, não vai encontrar muito na história, não. Em alguns momentos, e na África a gente encontra, tanto aqui no reino Kush e no outro que a gente já vai falar, que é o reino Ashum, ou Akshum, certo? Nesse período, os cuxitas desenvolveram a escrita própria, a meroíta, formada por 23 caracteres, escrito da esquerda para a direita, com palavras separadas entre si por 2 ou 3 sílabas. Muito interessante, muito parecido com o que a gente faz, né? Com o que a gente escreve. Olha aí que interessante. Meori também era um importante centro comercial. Em pouco tempo, ele se tornou referência, né? Um grande centro de produtor de objetos de ferro do continente africano. O reino Kush começou a entrar em decadência, pessoal, nos primeiros séculos da era cristã, segundo alguns historiadores, causado pelo corte indiscriminado de árvores para alimentar os fornos das fundições de ferro. Então, o reino entrou em decadência porque não tinha mais uma situação para você com árvores. Eles foram se autodestruindo, vamos dizer assim. Eles foram se autodestruindo e comercializando muito ferro, as árvores sendo destruídas. Então, alguns historiadores levam esse fato em consideração. Fato importante foi que no século IV a.C., eles foram invadidos pelo reino de Ashum, que nós vamos estudar aqui, ou Akshum. Beleza? Esse é o reino Kush, pessoal. Algumas informações. Antes de a gente seguir para o reino que a gente acabou de falar, o Akshum, vamos lá para Cartago, cidade-estado fundada pelos fenícios. Fenícios se estabeleceram próximo ao mar Mediterrâneo. E lá no mar Mediterrâneo, os fenícios eram grandes navegadores, fundaram essa cidade, que hoje é a Tunísia, né? Próximo, sim, ali ao mar Mediterrâneo. Eles dominaram, parte do mar Mediterrâneo era dominado por essa civilização, tá bom? Pela cidade-estado de Cartago. Foi uma das grandes potências militares e comerciais do mar Mediterrâneo. E a gente vai ter um fato super interessante, porque Alexandre o Grande, no seu período de expansão territorial com a Grécia, ele precisa controlar o comércio do mar Mediterrâneo. E o que ele faz? Entra em guerra com Cartago por 2 vezes. Na primeira ele perde, na segunda, eu acho que na segunda são 2 vezes. Na primeira ele perde, na segunda ele vence, domina o norte da África todinho, tanto o Egito, fundando a cidade de Alexandria e Cartago, e ele consegue controlar todo o mar Mediterrâneo. Olha lá, a gente vai chamar de guerras púnicas, com a vitória de Roma, destruindo a Cartago foi destruída e foi anexada ao Império Romano. Lá, né, Grécia, Roma, tudo dominada totalmente por Alexandre o Grande. Os sobreviventes se tornaram escravos, isso era algo normal após as guerras, certo? Seguindo, vamos para outra civilização, pessoal. Os primeiros habitantes, deixa eu mexer aqui, que chegaram à região hoje ocupada por países da Somália, Etiópia, vieram do sul da Península Arábica, tá? Que hoje a gente conhece como Sudão. O intenso comércio da região possibilitou que a população entrasse em contato com a escrita de outras aldeias. Então, assim, de outras aldeias. O comércio era tão importante, eu comentei no início, era tão importante entre essas civilizações na África, que acabava rolando um intercâmbio cultural. Então, uma civilização vendia uma coisa, a outra comprava, mas eles acabavam tendo contato com a cultura local. Então, possibilitou as civilizações contato com escritas, com formas diferentes, de religiões, entre outras coisas. A maioria dos povos, a gente vai dar africanos, né? Vamos dizer que eles são, a maioria, não todos, são politeístas, lembra? Adoram a vários deuses. Essa civilização aí foi algo interessante, foi uma das primeiras civilizações cristãs da África. Essa civilização aí. Depois, mais um pouquinho para frente,
vamos descobrir que vão chegar os muçulmanos, e os muçulmanos também, assim como os cristãos, são monoteístas, adoram e cultuam somente a um Deus, certo? Vamos mudar, seguindo na civilização Axum, no século II a.C., tinha portos mais movimentados do Mar Vermelho. Olha aqui o Mar Vermelho, cadê minha setinha? Olha o Mar Vermelho, aqui, nós temos aqui o Rio Nilo, olha como o Rio Nilo é grande, tá vendo que ele corta todo o Império Kush e vai lá no Axum também, Axum, pegando aqui, e essa situação aqui, ó, Danulis, Sabá, tudo dominado, tudo controlado por essa civilização. Então, esses dois portos aqui e aqui viraram grandes portos onde se consolidou um grande centro comercial e fez com que a cidade e a civilização se expandisse, tanto em território, tanto em riquezas, né? A gente está dizendo aqui, ó, rica atividade comercial possibilitou que as civilizações expandissem os territórios. Então, essas marquinhas aqui que eu fiz no vermelho é o quê? São os territórios de Axum crescendo devido ao intenso comércio no Mar Vermelho, certo? Metade do século IV, a população era politeísta, como eu disse, porém, com a conversão do rei Ezana ao cristianismo, o reino de Axum se tornou o primeiro reino cristão do continente africano. Ainda hoje, a Etiópia é um país cristão. E mais um pouquinho para frente, o território foi dominado e invadido pelos muçulmanos. Uma curiosidade sobre esse reino, a rainha de Sabá. Você já ouviu falar disso? A rainha de Sabá, ela tem uma história, uma lenda muito interessante. Dizia que ela era muito bonita, e ficou sabendo da grande sabedoria do rei Salomão. Então, rei de Judá. Então, ela foi lá querer conhecer o rei. Puxa vida, quem é esse rei que todos falam, que conseguiu tanta riqueza, tanto poder e tanta sabedoria? Eu quero conhecer. E ela foi lá, conheceu, e parece que a união dos dois teria nascido Menelik e tido início a uma dinastia de reis da Etiópia. Olha só que interessante. Então, essa rainha tem umas histórias interessantes sobre ela. Você depois pode pesquisar. E ela era muito famosa pela sua beleza. Opa, acabou aqui os slides. Olha que legal. E ainda falta falar sobre o reino de Gana, que a gente mostrou no mapa. O reino de Gana, ele era rico. Gana e Mali. Ele era rico, muito poderoso, em forma que eu estou falando do seguinte, do comércio. Eles ficavam ali no sul do mar, no sul fugiu o nome da palavra agora aí, do deserto, do deserto do Saara, no sul do deserto do Saara, próximo ao Oceano Atlântico, e a principal atividade ali era o comércio de marfim, de ouro, de escravos, e ali se estabeleceu no sul do deserto do Saara o comércio transariano, que é uma rota comercial onde eles faziam negociações de sal também, alguns temperos, fizeram com que o reino de Mali e Gana se estabelecessem, fortalecessem e se tornasse um grande centro comercial. Estou falando de grande centro comercial em alguns momentos, mas você vê que eles estão separados geograficamente e são períodos. Tem um período que o Egito é o grande centro comercial, todo mundo quer comprar lá, todo mundo quer vender, quer estar lá. Nós temos ali Gana, nós temos o reino Kush, o reino Axum. Então, tivemos momentos. No momento que o Alexandre o Grande invade, a gente volta ali para Alexandria, no Egito. Depois a gente tem o momento de Gana. Então, existe um período, né? Nós temos aqui informações sobre alguns reinos, mas existem períodos onde esse reino ele se estabelece, cresce e na região consegue se fortalecer economicamente devido ao comércio. Então, na África, grandes países, grandes civilizações nós encontramos com grandes culturas, com grandes informações, com muitas informações culturais, étnicas, e você tem ali grandes centros comerciais sendo formados e
e estudos também de religiões, eles conseguem buscar ali, eles se envolvem com a religião e se estabelece uma civilização independente, autônoma, com a sua própria política, com a sua própria religião, com a sua própria cultura, em momentos distintos da história. Esse é um pouquinho, uma pitadinha do que a gente vai ver sobre os reinos africanos. Depois a gente conversa mais sobre eles. Certo, pessoal? Um beijo, um abraço e até a próxima.